Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e o comprometimento do nosso humilde canal é o de fazer comparações entre Ocidente e Oriente, o conhecimento acadêmico do Ocidente comparando com a sabedoria milenar dos Vedas, especialmente textos como o Bhagavad Purana, o Bhagavad Gita, os Upanishads, pelo prisma, pela visão hermenêutica do Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu, ok? Então, hoje eu vou pegar um caminho epistemológico um pouco diferente, porque essa videoaula vai ser numa perspectiva mais antropológica, mais sociológica, sobre o movimento Hare Krishna, sobre as religiões no Brasil. É claro, o movimento Hare Krishna é uma das religiões brasileiras, então eu vou estar trabalhando com dados empíricos, né? E muito menos com as habituais referências das escrituras reveladas, né? Com Shabda Pramana, com conhecimento sobre-humano de Apaurushaya. Lembrando que o conhecimento empírico ele tem 4 classes de imperfeição, mas se eu quero fazer uma análise da instituição da religião do movimento Hare Krishna, como ele está disposto, a análise empírica vai ser a melhor referência, mesmo porque as escrituras não vão dar dados sobre o movimento Hare Krishna hoje no Brasil e inserido no mundo. Ok? Então convido todos vocês a nos acompanharem e espero que façam um bom proveito das informações. Então, o título da nossa videoaula de hoje pode ser o movimento Hare Krishna e o campo religioso e sociológico brasileiro. Aqui pelo estúpido que vos fala. Então, lembre-se que eu não sou nem antropólogo, nem sociólogo, eu apenas estou trazendo alguns dados de uma pesquisa que eu fiz para vocês, e o nosso intento não é o de ser tão criterioso, tão rigoroso e a fundo, né, trazer os dados com a maior exatidão possível, mesmo porque essas informações elas são escorregadias, né, a característica do conhecimento material é que ele é relativo e móvel. Então eu vou tentar trazer algumas tendências para vocês, para que a gente possa resgatar alguns princípios, e desses princípios a gente possa fazer uma reflexão sobre o movimento Hare Krishna, sobre a religião no Brasil e o Brasil, né, comparado com alguns outros países do mundo, ok? Então aqui, nosso querido movimento Hare Krishna no Brasil, ele está inserido no 4º filão das religiões, ficando atrás dos cristãos, católicos e pentecostais. O Brasil sempre foi um país majoritariamente católico, especialmente até o começo da década de 90. Depois isso vai mudar um pouco, né, com a vinda, né, com a aceitação da classe baixa, dos mais pobres e populares, aceitação do pentecostalismo, né, dos neopentecostais, dos pentecostais, os evangélicos tomam a frente a partir da década de 90, né, ou fazem frente, e depois um 3º filão seria de tradição afro, né, origem África, especialmente Umbanda e Candomblé, e o espiritismo de Allan Kardec, compondo um mapa de porosidade, ou seja, essas identidades elas se mesclam, formando múltiplas identidades. Lembra-se, esse 4º filão que o movimento Hare Krishna ocupa ou está presente, ele não ocupa sozinho. Ele está junto com as várias denominações budistas existentes, a Seishonoye, a Igreja Messiânica, entre outros. Então essas informações são colhidas por um antropólogo francês, mais erradicado no Brasil. Ele é professor da UFMG,
O nome dele é Pierre Sanches e o livro é Religião, Cultura e Identidades, Matrizes e Matizes. Ele faleceu agora em maio de 2018 e esse livro também foi publicado agora em 2018. O Pierre Sanches, que certa vez eu estava numa biblioteca, numa livraria, e eu apresento o livro para uma pessoa, e a pessoa fala que nunca tinha lido, né, mas era estudante da UFMG, e que o Pierre Sanches na UFMG era como se fosse uma entidade, devido à importância dele. Então vamos tentar investigar sobre religião e sociedade e uma observação global. Então eu vou pegar pontos bem universais, né, ou seja, pontos mundiais, para depois reduzir para pontos, para características antropológicas dentro do Brasil, especialmente dentro do Brasil religioso, né? Vou reduzir um pouco mais. E depois que a gente chegar no Brasil e depois no Brasil religioso, eu vou tentar enxergar algumas características do movimento Hare Krishna no Brasil. Então, para a gente entender esse movimento, eu peguei a questão do Índice Global da Paz. A revista The Economist, em parceria com a Universidade de Sydney, Universidade de Londres e com a Universidade de Uppsala e o Instituto Internacional de Pesquisa pela Paz de Estocolmo, ambos da Suécia, criaram o Índice Global da Paz para analisar a nível global dos esforços pela paz, tanto de caráter interno como externo. No índice de 2016, o primeiro colocado é a Islândia. Eu trouxe para vocês logo abaixo, vou mostrar o índice desse ano 2018. A Islândia continua como o primeiro país no índice global da paz, ou seja, como o primeiro país mais seguro e mais pacífico do mundo. E o último ainda continua sendo a Síria, né, num ranking de 162 países. Entre outros fatores, o índice leva em consideração a taxa de homicídio per capita, calculada num número anual de homicídios para cada 100 mil habitantes. São outros fatores, como se o país está em guerra ou não, se o país tem atos terroristas ou não, se o país é alvo de atos terroristas, se tem focos terroristas. São vários outros critérios que são levados em conta para fazer essa estatística do índice global da paz. Então aqui em primeiro lugar a Iceland, né, a Islândia, país da onde vem a cantora Björk. Então é um país bem curioso, né, é acima da Europa, né, já perto do Círculo Global Ártico, perto da Groenlândia, país de tradição viking, né, talvez por ser isolado ele manteve bastante ainda, tem as suas raízes, né, de maneira saudosista, mas o ponto é que foi considerado, apesar de ser um país de apenas 300 mil habitantes, ele foi considerado o país mais pacífico e seguro para se viver no mundo. Em segunda vem a Nova Zelândia, na Oceania, né? A Oceania basicamente foi colonizada por ingleses. Terceiro, a Áustria, aqui já na Europa, né? Ficando próximo, né? Abaixo lá da Suíça, ficando nessa região da Europa. Aqui Portugal até alguns anos atrás, ele não tinha uma boa colocação, ele estava abaixo dos 10 primeiros, mas nos últimos 2-3 anos ele entrou como quinto e agora ocupa a quarta posição, ou seja, como o país mais seguro, mais pacífico para se viver no mundo. Aqui em quinto nós temos a Dinamarca, tanto a Dinamarca quanto a Islândia, Noruega, a Finlândia, Suécia são países nórdicos, né, escandinavos de tradição viking, países frios, literalmente, e o índice de desenvolvimento humano é muito grande nesses lugares. A Dinamarca é considerado o primeiro lugar no mundo de condições, a oferecer condições igualitárias para a mulher, ou seja, o primeiro país do mundo onde a mulher tem uma condição social muito
respeitada, muito justa, né? O Brasil está em 74, mas não se preocupe, países como a Índia estão abaixo de 160. Depois nós temos o Canadá, na América do Norte, acima dos Estados Unidos, que é um país muito bem conceituado para se viver. Depois aqui nós temos em sétimo a República Tcheca, capital Praga, que Praga é considerada por muitos turistas o melhor lugar para se turistar no mundo, né? Uma cidade belíssima, Praga. Aqui nós temos Singapura, né? Os tigres asiáticos. Nono lugar mais pacífico, o país mais pacífico para se viver, o Japão. Aqui nós temos a Irlanda do Norte, ainda no Reino Unido. Aqui nós temos a Eslovênia, que tem característica de ser um país pequeno, né? Os países pequenos são mais fáceis de administrar, os lugares pequenos. Aqui em 12º a nossa Suíça, mas a Suíça ela ocupava o 5º lugar e agora caiu para 12º. Isso deve ser influência dos estrangeiros, dos imigrantes. Aqui em 13º a Austrália, também na Oceania. Veja que a mesma bandeira da Nova Zelândia. Em 14º lugar, como o país mais pacífico do mundo, nós temos a Suécia. E em 15º, a Finlândia, outro país nórdico dentro dessa escala. Aí eu tentei trazer alguns dados dos 162 países, alguns dados da América do Sul, para nós, os nossos irmãos, vizinhos. Então, como o país mais seguro da América do Sul, está em primeiro lugar o Chile. Depois o país do Mojica vem em 37º lugar. A nossa vizinha, a nossa querida, amadíssima Argentina está em 66º lugar. O Peru, sim, o Peru está em 74º lugar. O Peru que apresenta uma tradição bem antiga ainda, né? Um povo bem característico. Em 94º está a Bolívia. E qual será a posição do nosso querido, amadíssimo, amado Brasil, varonil, azul anil? Tchan, 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 tchan. Brasil! Aqui então em 106º lugar, como o país mais seguro e pacífico no mundo, nós temos o Brasil. Então, atrás de países como Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai e Chile. Os países que são mais violentos que o Brasil na América do Sul foram qualificados a Venezuela e a Colômbia. A Colômbia ela tem problema com o tráfico, né, com os cartéis de Cali, cartel de Medellín, essa guerrilha, né, armada. E a Venezuela, provavelmente pelo caos político que está vivendo, tem esse alto índice de violência também envolvendo o tráfico. O dado para o Brasil ele fica mais alarmante quando você pega sobre as cidades mais violentas do mundo. Então, entre as 20 cidades mais violentas do mundo, você vai encontrar Fortaleza, você vai encontrar Natal, você vai encontrar João Pessoa, você vai encontrar Teresina, as cidades do Nordeste. Curiosamente, entre as 100 primeiras não aparece nenhuma cidade do Sul, e Rio de Janeiro e São Paulo não são classificados nesta lista de 20 cidades mais violentas do mundo. Mas, para o consolo dos brazucas, nós temos aqui a China, que é um país grande, um país em desenvolvimento, né? Se falava muito que ia ser a grande potência do mundo, pelo menos no começo desse século XXI. A China está na posição de 112º, e os Estados Unidos, que é um país extremamente rico, e ele está na posição de 121º. Então, como é que você pode explicar isso dos Estados Unidos, apesar de ser um país extremamente rico, como ele pode ser um país extremamente violento? Apesar do país ser rico, a gente vê essa característica, né, como os Estados Unidos se relaciona com os países, né, ser violento, né, eles investem de maneira exagerada
em suas forças armadas, especialmente para manter o seu poder, né, a sua hegemonia no mundo. Mas a educação norte-americana, ela é bastante defasada. Mas você pode falar, mas Estados Unidos tem universidades como Berkeley, como Harvard, mas nem todo mundo tem acesso à educação. Diferente em países como a Finlândia, como a Noruega, como a Suécia, como a Holanda, que a educação é de alto nível e é acessível a todos. Nos Estados Unidos, nem todo mundo tem acesso, né, à educação. A gente pode ver muito bem em filmes, né, que negros, latinos, essa população mais pobre, menos privilegiada dos Estados Unidos, especialmente os imigrantes, né, eles vão ter acesso ao time de futebol norte-americano, ao time de basquete, se eles quiserem ser bem-sucedidos. Senão eles vão fazer as piores universidades, vão ter os piores empregos e, consequentemente, uma baixa educação. Então, essa grande massa da população, latinos, negros, com acesso a uma má educação, acabam tendo condições de vidas mais difíceis e, é lógico, né, acabam tentando transformar da violência uma maneira de se desenvolverem ou terem as coisas necessárias. Outra questão também, todo mundo sabe, né, nas grandes capitais, os Estados Unidos tem problemas com gangues, tráfico de drogas, etc, etc. Mas o Brasil ainda assim é um país mais pacífico, mais seguro para se viver do que os Estados Unidos. Aqui então está o link, a descrição do link onde eu peguei as informações. Todo ano sai a escala, né, do Global Peace Index e vocês podem ter acesso. Se eu me lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês, ok? Aqui só um dado curioso, só uma informação à parte. Suíça é um país neutro. Na verdade, o pequeno e estável país tem a maior taxa de posse de armas na Europa, 46 armas para cada 100 pessoas. Pelo menos esse é o quadro geral, não sei se esse é o número preciso. E o terceiro mais alto nível do mundo, ou seja, dos países do mundo, a Suíça é a que mais tem armas por habitantes. Superado apenas pelos Estados Unidos, né, famosíssimo, né? Os Estados Unidos, seu posse de arma, e o Iêmen, que é um país radical muçulmano. Então, mas o curioso do dado é que, apesar do suíço ter muito acesso à arma e ter arma em casa, a Suíça é um país extremamente pacífico, um país extremamente seguro para se viver. O número preciso de armas privadas não é claro, porque muitas não são declaradas. A Suíça também não possui registro centralizado nacional, com registros mantidos apenas pelos 26 cantões. Os cantões são os estados independentes, né, como funciona a Suíça. O Small Arms Survey, publicado pelo Instituto de Estudos Internacionais de Genebra, estima em 3,4 milhões de armas de fogo para uma população de quase 8 milhões de habitantes. Então quase que dá realmente metade da população tem arma de fogo, né? O número de 2 por 1. Podemos colocar o número de 3 por 1 com segurança. Aqui também tem o link onde eu peguei a descrição dessa matéria. Então, para a gente entender, vejam que muitos desses países, desses países seguros, pacíficos, eu vou tentar tirar uma hipótese para a gente ver se a gente consegue chegar a algum conhecimento. Já que esses países são tão pacíficos, será que isso provém do fato deles serem teístas ou serem temente a Deus? Porque as pessoas que adoram Deus são pessoas boas, são pacíficas. Será que isso se aplica à maioria desses países? Então eu pergunto a vocês, será que esses países são seguros e pacíficos porque seus habitantes são
religiosos. Então aqui eu tirei uma foto minha no momento de ócio. Aqui eu estou pensando, refletindo sobre essa questão. Então, já que nós temos uma lista de 15 países mais pacíficos e seguros para se viver, então eu quis trazer uma lista aqui com os 10 países menos religiosos do mundo. E vocês vão ver que muitos desses países que estão como os países mais pacíficos e seguros, eles também estão na lista de países menos religiosos do mundo, especialmente quando a gente fala, né, da Escandinávia, né, dos países nórdicos, por exemplo. Então, como país menos religioso do mundo, em primeiro lugar, nós temos a grandiosa China, especialmente porque a China ela vem de tradição marxista, né, que tem um flerte pelo ateísmo, né, tem um desprezo pelas instituições religiosas. Em segundo lugar, que é o 9º país mais pacífico do mundo, nós temos o Japão como um dos países que as pessoas menos se importam com religião. Em terceiro lugar, a pacífica, a extremamente desenvolvida Suécia. Em quarto lugar, lembra-se também, ela aparece lá como um dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, se eu não me engano, mais pacíficos do mundo, se eu não me engano, 14ª posição. Deixa eu dar uma conferida aqui para vocês. Ah, meu filho, vamos lá fazer esse atropelo. Aqui não está aqui 7º lugar. Então aqui a República Tcheca com o 4º país mais ateísta do mundo, está como o 7º mais pacífico do mundo. Aqui em 5º lugar, como o país menos religioso do mundo, nós encontramos a Holândia, Netherlands, os Países Baixos. 6º, Hong Kong, o vizinho da China, né? Tem essa questão com a China. Depois o Reino Unido como 7º, que provavelmente seja a Inglaterra. O 8º, Israel, que é a Terra Santa, né? Mas tem toda essa questão da rixa, né? Entre judeus e palestinos, né? Transforma o lugar num lugar pouco seguro para se viver. Aqui, 9º, o Vietnã também, um país de herança comunista. Em 10º lugar, nós temos a Alemanha, berço de pensadores como Nietzsche, Marx, Feuerbach. Então, aqui nós temos a Holanda, né, o país do protestantismo, né, da reforma luterana, como um dos países mais ateístas do mundo. Então essa pesquisa foi feita no Instituto Gallup. Eu esqueci de dar um aviso que era para dar logo no começo dessa videoaula, que é a questão do método que eu trabalho. Qual é o método de trabalho? O método de trabalho é o método PUNK. É o método do faça você mesmo. Ou então é o método do é o que se tem para hoje, né? Como dizem por aí. É o que tem para hoje. Por quê? Porque eu não tenho especialização nenhuma em edição de vídeo, em fazer vídeo, em trabalhar com PowerPoint, etc. Não tenho muito menos equipamento de som, câmera, etc, etc, etc. O que a gente tem é a vontade de fazer, esse desejo de fazer, né? Então aqui nós temos as videoaulas da guerrilha, mais ou menos baseada naquele programa do Canal Brasil, né? Do Caíto, do Leandro, que é o Larica Total. Então é mais ou menos essa mesma linha, faça você mesmo. Então o conteúdo, a informação é suficiente, ela é bem pesquisada, mas o formato é um formato punk, faça você mesmo. Quero divulgar, quero espalhar esse conhecimento que é vital, que é muito importante para a sociedade. Então aqui nós estamos fazendo dessa forma. Espero que você entenda. Então eu queria apontar para vocês uma tendência. Países africanos do Oriente Médio e do leste europeu parecem estar se tornando cada vez mais religiosos, enquanto que os europeus ocidentais menos, ou seja, especialmente aquela parte do norte, né, da Europa,
E isso é um dado interessante. Agora eu vou utilizar o prisma, né, da religião, o prisma dos Vedas. Então, quando a gente vê os países africanos, os países do Oriente Médio, mesmo os países latinos, eles são bastante religiosos, né, especialmente a religião católica nos países da América Latina, da América do Sul. Então, a gente vê que esses países, eles têm uma característica, eles são países pobres, né, que têm dificuldade, sofrimento, etc. Então, esse sofrimento, essa pobreza, essa dificuldade crua na vida, isso desengatilha, isso amolece o falso ego, né, no sentido do orgulho, né? Eu participei de uma passeata em Zurique, que era o fim do inverno. Veja que o que eles estão comemorando, o fim do inverno. É uma data, uma comemoração totalmente secular, né? Não tem nada de religioso, nada. E o que acontece nesse desfile? Esse desfile acontece o desfile da cultura suíça, os seus ancestrais, as suas roupas, o seu passado, simplesmente isso. Ou seja, eles têm um orgulho imenso de serem suíços, né? É lógico que quando você fala desses países mais pobres devido ao nível de corrupção, ao nível de pobreza e tantos outros níveis de escassez, como é que você vai ter orgulho dessa identidade, né, no meio de tanta opressão, exploração, corrupção? Então o indivíduo, o sujeito, a alma espiritual, ela fica totalmente desamparada numa situação dessa. Então, numa situação dessa, nesse desamparo, já que você não tem orgulho, não tem como prover e manter as coisas, você naturalmente vai buscar Deus. Isso é muito positivo. E a característica divina é a de que ele dá amparo, ele protege aqueles que estão procurando ele. Especialmente aqueles que são menos favorecidos, aqueles que são mais desprotegidos. Krishna, Deus, ele ampara essas unidades vivas, esses filhos. Então a gente vê esse dado que aparece nas escrituras, a gente vê ele confirmado, né? Quando a gente vai nas ruas, no mundo, na vida empírica, no mundo empírico, e constata esses dados como fatos, né? Deus protege aqueles que são menos favorecidos, e as pessoas que são menos favorecidas são as que mais buscam Deus, porque não tem a ilusão da arrogância, do orgulho, da identidade com a terra natal, etc. E outro dado interessante é que os países do leste europeu, quais são os países do leste europeu? O leste europeu basicamente é a ex-União Soviética. Países como a Polônia, apesar da Polônia não ser da antiga União Soviética, mas ela entra nesse espaço geográfico do leste europeu, né? Tem muitos desses traços, mas países como a Ucrânia, a Letônia, Eslovênia, a própria Rússia, né? A capital Moscou. Então esses países que a gente chama dos russos, né, no movimento, essas pessoas, elas têm uma adesão muito grande à consciência de Krishna. O movimento Hare Krishna, ele está bombando nos países do leste europeu, né? Então, quando fala-se que há uma tendência de uma volta ou uma incrementação da religião nesses lugares, o movimento Hare Krishna é um dos responsáveis por isso nos países do leste europeu. Então, agora, uma coisa importante para a gente se ater: entre alguns dos países mais religiosos, os mais religiosos no mundo, estão a Armênia, que é um país muçulmano, islamita também, com um certo grau de radicalidade, ou seja, não é um país tão seguro, pacífico para as pessoas verem, nem é um país que vai dar as melhores condições de vida para as mulheres. Aqui nós temos a nossa querida Bangladesh, que é a antiga Bengala Oriental. De Bangladesh vieram grandes Vaishnavas, né, como Advaita Acharya, Pundarika Vidyanidhi, se eu não me engano, Urupa e Sanatana também são da região do Bangladesh.
Só que hoje o Bangladesh é um estado muçulmano dentro da Índia, né? Depois da independência da Índia contra a Inglaterra, né? Aquela questão do Gandhi. Para muitos foi um grande erro isso, né? Porque colocou os hindus contra os muçulmanos que viviam de maneira tolerante antes, né? Então a característica de Bangladesh é um país extremamente pobre, ou seja, o lugar mais pobre da Índia. Então imagine, a Índia já é pobre materialmente falando, agora quando você fala no lugar mais pobre da Índia, imagine como deve ser. Mas as pessoas são extremamente religiosas, extremamente corteses nesse lugar, né? Tanto que os devotos que vão a Bangladesh, eles recebem um tratamento VIP, um tratamento de primeira classe quando vão a Bangladesh. Aqui nós temos a África do Sul, também com 91% de uma população assumidamente religiosa. A Argélia, aqui o Paquistão, 88%, o Afeganistão, Colômbia. Veja por esses últimos países, que são alguns dos países mais religiosos do mundo, que a gente não vai encontrar uma condição nem de desenvolvimento econômico, humano elevada e nem uma condição muito pacífica para se viver, mas essas pessoas são extremamente religiosas. Então, o Brasil aparece em 23º da lista com 79% de pessoas religiosas. Então, o Brasil é um país bastante religioso, né? O Brasil de Jesus. Então, segundo o Pierre Sanches, 92% dos brasileiros dizem acreditar em Deus. 79% são filiados a uma religião, né? Ou seja, tem uma atitude confessional, mas 92% dos brasileiros acreditam em Deus. Então, olha só que interessante. Então, o Brasil e esses países que têm um baixo índice de desenvolvimento e mesmo de segurança para os seus habitantes são extremamente religiosos. Já o caso holandês é bem interessante. A Holanda foi um dos países no mundo, né, que mais assimilou a ideia da secularização, ou seja, do ocultamento, né, da dispensa total da religião. Tanto que bom, na Europa, no século XVI, o cristianismo estava em alta, né? Olha só, aqui no meu quadro esquerdo, no quadro esquerdo de vocês, aqui é uma igreja. Só que o que essa igreja se transformou? Essa igreja se transformou numa livraria. E aqui à direita nós vemos uma igreja. E o que está acontecendo nessa igreja? Um culto, uma missa? Não, vocês estão vendo um show de música pop. Eu cheguei a ver fotos, ilustrações de templos protestantes na Holanda, né, em Amsterdã, que se transformaram em locais para praticar escalada, para praticar rapel, só que de maneira artificial, né, com paredões artificiais, etc., para eles fazerem esse treinamento, né. Então, o propósito das igrejas, que é o de se conectar ao sagrado, ele também foi totalmente secularizado, né? Então nós temos esses prédios, mas o propósito da religião foi totalmente desvinculado da cultura holandesa, né? Também na Holanda nós temos a cultura, né, das drogas, onde muitas drogas são toleradas e comercializadas. Nós temos os famosos coffee shops na Holanda, onde qualquer pessoa maior de idade pode chegar e comprar uma quantidade de maconha e fumar dentro desses coffee shops, ou então dentro de suas casas. Isso é tolerado, né? Isso não é um crime na Holanda. E também a prostituição é legalizada na Holanda. Em muitos países da Europa a prostituição é legalizada, mas, por exemplo, em Zurique a prostituição é muito mais discreta. Por exemplo, em Zurique também se vende em vários quiosques, em vários bares, são bem bares, são lojinhas de conveniência, elas vendem maconha, só que a maconha suíça ela não tem THC, é mais ou menos como se fosse uma cerveja sem álcool.
Mas a gente sabe, né, que esse é um passo para a legalização, é uma experiência, né, que o governo está fazendo. Já em relação à prostituição, também existe em Zurique, mas ela não é tão escancarada, ela não é tão explícita assim como na Holanda, né? Existem casas, né, que oferecem às garotas, mas não assim como na Holanda. Por exemplo, na Holanda esse é o que eles chamam do Red Light District, onde as garotas ficam expostas em cabine, assim como uma mercadoria, né? Assim como um pedaço de carne no açougue. Você vai, passa, avalia e, se você quiser, compra e consome. Veja como que é. Nessa foto à direita mostra bem como é essa questão da prostituição na Holanda. Então, devido a esses dados, eu vi duas senhoras fofocando o seguinte: o quê? Drogas, prostituição e ateísmo? Esse país deve ser uma balbúrdia, um pandemônio, um caos decadente total. Então aqui estão as duas senhoras conversando, né, falando mal da Holanda. Mas é interessante a inferência em relação a isso, por quê? Porque qual a experiência que nós temos aqui no Brasil? A experiência no Brasil que nós temos é que se nós vamos em uma área onde se usa, se consome drogas e se vende drogas, numa área, num local da cidade onde há prostituição, como que é essa área da cidade? Como é esse local na cidade? Será que ele é uma área bem verde, bem urbanizada? Ou é melhor ainda, perguntando, será que essa é uma área nobre da cidade, onde os cidadãos distintos que pagam seus impostos, os cidadãos de bem, vão? Ou então, será que essa área da cidade onde tem drogas, tráfico, uso de drogas e prostituição é como se fosse uma boca do lixo? Como um lugar totalmente degradado, sujo, totalmente marginalizado. Por exemplo, quando a gente vai para Cracolândia, em São Paulo, que é um lugar de uso e de tráfico de drogas. Como é? É um lugar totalmente decadente, totalmente deplorável. É a boca do lixo. Aqui em Belo Horizonte também, quando a gente vai para a área da rodoviária, a área do Guajajaras, também é um lugar totalmente decadente, inóspito, onde prolifera tamaguna. Então, já que a Holanda tem essa política, né, de livre prostituição, livre uso de algumas drogas, como é que deve ser a Holanda? A Holanda deve ser um lixo, deve ser a boca do lixo da Europa, deve ser um lugar pior do que, bom, eu não vou citar o nome para ofender, mas deve ser pior que o Cangote do Urubu. Lá em Campina Grande tem um bairro, né, próximo ao seminário de Aladuta, chamado Cangote do Urubu. Então dá para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que é esse bairro. Então a Holanda deve ser assim, a boca do lixo, pandemônio, caos, o lugar mais horrível do mundo. Só que não. A Holanda é um dos 5 países mais desenvolvidos do mundo, com um índice de desenvolvimento humano de 0,922, altíssimo, quinto do mundo, né? Já o nosso Brasil religioso, nosso Brasil anil, varonil, azul, anil, piedoso, Jesus, o Brasil em 2016 estava na 75ª posição do ranking mundial. Então esse índice de desenvolvimento humano, ele avalia basicamente o nível de educação, ou seja, o sistema educacional e o nível de educação dos habitantes, qualidade de emprego, né, e os salários, né, a qualidade de vida das pessoas de determinado país. Então, como a gente pode ver aqui pela foto, né, a gente pode ver como a Holanda é um país degradado, decadente, é a boca do lixo, né? Você pode ver as pessoas, né, os bêbados, os drogados caindo no canal, né, como é um lugar extremamente horrível, feio, né? Ou seja, são pessoas ateístas ou pessoas que não se importam para a religião não faz nenhum sentido para a vida delas, e pode ver como elas são degradadas por causa disso, né? Como reação de Deus, elas não têm paz, não têm condição civilizatória nenhuma.
Então a nossa amiga está questionando isso, né? A nossa amiga está querendo entender isso. Não! Mas o que justifica esse país libertino ser tão desenvolvido, seguro e pacífico? E nós, brasileiros, que somos fiéis a Deus, temos tanta dificuldade. Então a nossa amiga está querendo entender por que esses países são religiosos, né? Como o Afeganistão, o Paquistão, Nigéria, Argélia, esses países que são religiosos, têm tantas dificuldades, e a Holanda, que é tão degradada moralmente, será? Tem essa condição de vida altíssima. Então o que justifica isso? Basicamente o nosso jeitinho de ser brasileiro. Ou seja, como é a moral do brasileiro. Então esses europeus, eles possuem uma disposição realmente moral, realmente ética. E o que eu quero dizer como uma disposição realmente moral e ética? Então, eu quero dizer que essa atitude moral, ela se reverte num cuidado e preocupação genuínos com o outro, com o bem-estar do outro, né? Com o bem-estar dos seus cidadãos. Eles têm um nível de honestidade, um nível de conduta, tanto com os outros, mas especialmente os políticos deles são muito mais honestos. Então eles têm esse cuidado, essa preocupação com o outro, com a nação e especialmente com o meio ambiente, né? Com a natureza, etc. Então eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do traço, do caráter nosso, eu me incluo nele, nosso de brasileiro. Nosso jeitinho de ser brasileiro. Qual é o jeitinho brasileiro? A procura por atalhos, o improviso e a flexibilidade são características do brasileiro e espalham o modo de agir, sentir e falar. Do ponto de vista negativo, então, é lógico que o jeitinho, as características do brasileiro, elas também são positivas, né? Nada é totalmente ruim ou totalmente bom. A característica do mundo é que ele é mesclado, né? Ele é complexo. Isso devido ao fato dos gunas se mesclarem, né? Isso é muito bem explicado na Bhagavad Gita. Aqui novamente estou pegando uma referência sagrada, porque muitas vezes a coisa não se explica no empírico, mas ela se explica através das páginas do Bhagavad Gita e do Bhagavatam, né? A visão dos sábios. Então, o brasileiro também tem aspectos positivos. O brasileiro é religioso, isso é um aspecto positivo, ele tem fé no sagrado. O brasileiro, ele é muito amigável, o brasileiro é muito hospitaleiro, o brasileiro muito fácil de se entrosar com ele, né? Então esses são pontos positivos e muitos outros, né? Pontos positivos no brasileiro. Mas aqui eu estou querendo pegar o quê? Eu estou querendo pegar só os traços negativos. Para quê? Só para criticar? Só para ficar remoendo o veneno? Não. Para a gente ver esses traços negativos, para a gente poder fazer uma reflexão e posteriormente poder fazer uma crítica construtiva. Ou seja, tentar encontrar qual é o problema, tentar encontrar qual é o defeito e será que existe alguma solução? Quais seriam as soluções possíveis? Então esse é o objetivo, não é a mera crítica invejosa. Na verdade é o trabalho, a tarefa de encontrar os defeitos para depois a gente poder levantar soluções para melhorar, claro. Então, do ponto de vista negativo, são atributos do brasileiro a esperteza, o descumprimento consciente ou aplicação seletiva das leis. Então, o europeu, ele é muito obediente à lei. O correto na Europa é ser correto, especialmente em países como a Suíça. O uso pessoal dos contatos sociais, aquela questão do pistolão, né, de dar a carteirada, o brasileiro adora dar a carteirada, você sabe com quem está falando?
O desprezo às formalidades, então, o europeu é muito organizado, ele é muito formal, então até para você visitar a casa de outra pessoa tem toda uma formalidade. O brasileiro não, o brasileiro é esculachado, é de qualquer jeito, é irreverente, é escrachado. A falta de planejamento, tudo vai de qualquer jeito, né? Vai na gambiarra. Então, outra tradução da palavra jeitinho brasileiro pode ser gambiarra. Dentro dos templos Hare Krishna no Brasil nunca houve gambiarra. O não cumprimento dos prazos, o não cumprimento dos horários, essas são algumas das características do jeitinho, da maneira de ser brasileiro, né? Do karma de ser brasileiro. O jeitinho é sempre de uma forma especial de resolver algum problema ou situação difícil ou proibida, ou uma solução criativa. Então também existe um aspecto positivo do jeitinho, né? A solução criativa, a criatividade do brasileiro, ela é muito especial. O brasileiro é muito criativo. Uma solução criativa para alguma emergência, seja sob a forma de burla, isso já não é especial, de alguma regra ou norma pré-estabelecida, seja sob a forma de conciliação, esperteza ou habilidade, para que uma determinada situação seja considerada jeitinho. Necessita-se de acontecimentos imprevistos e adversos ao objetivo do indivíduo. Para resolvê-la é necessária uma maneira especial, isto é, eficiente e rápida de tratar o problema. Na sociedade brasileira, a afirmação de que todos são iguais perante a lei, mas a lei não é igual diante de todos, é algo corriqueiro, comum, e se traduz numa conhecida frase corrente no país, expoente do pensamento político das oligarquias ainda dominantes, dos poderosos, né? Aos amigos, tudo. Aos indiferentes, nada. Aos inimigos, a esse a gente aplica a lei. Então aqui eu vim trazer uma citação do famoso, né, antropólogo Roberto da Mata para vocês. Então, outro traço importante do jeitinho de ser brasileiro, num aspecto também negativo, a fim de tentar entender alguns fatores que são causa de atraso no Brasil. Aqui a citação do Roberto da Mata. Porque vou à praia para ver e conversar com os amigos, ver as mulheres e tomar sol, jamais para praticar um esporte. Bom, em relação a isso há controvérsias. Porque sei que no carnaval trago à tona minhas fantasias sociais e sexuais. O brasileiro tem bastante fantasia e disposição para atividades sexuais. Porque sei que não existe jamais um não diante de situações formais e que todos admitem um jeitinho pela relação pessoal e pela amizade. Apesar que o brasileiro ele gosta de oba-oba, de gozo dos sentidos, mas também é muito moralista, muito puritano, assim como o norte-americano em alguns casos, diferente do europeu. Por exemplo, o europeu é muito mais acostumado, é muito mais comum o nudismo para o europeu. Não o ato sexual, a libertinagem sexual, relacionamentos extragâmicos, poligâmicos, né? Poligamia. Mas a nudez, o corpo sem roupa é uma coisa natural, uma coisa comum. Não é algo que é para se esconder e tem toda essa... O europeu encara com muito mais naturalidade o nu. O brasileiro é muito mais puritano em relação a isso. Admitem um jeitinho pela relação pessoal e pela amizade, porque entendo que ficar malandramente em cima do muro é algo honesto, necessário e prático no caso do meu sistema, porque acredito em santos católicos e também nos orixás africanos. Se não der com um, vai com o outro. Porque sei que existe destino e, no entanto, tenho fé no estudo, na instrução e no futuro do Brasil. Então, nossa clássica aptidão mais ao hedonismo e à espontaneidade, ao gozo dos sentidos, do que à organização e ao trabalho, haja visto nossa mais famosa festa popular, que é o Carnaval, né? São 4 dias
grande parte fica sem trabalhar, né? Ou então aquela famosa frase: no Brasil o ano só começa depois do carnaval. E a quantidade de dias facultativos e feriados, fora a famosa emendada ou imprensada, ou seja, o brasileiro ele tem um feriado na quinta-feira, aí ele vai faltar na quinta, na sexta, sábado e domingo também não trabalha. Isso acontece mais de uma vez durante o ano? Sim, sendo que a maioria dos países eles têm 4 ou 5 feriados durante todo o ano. E entre esses 5 feriados, um deles é Ano Novo, Natal e o dia 1º de maio, que é Dia Internacional do Trabalho. Depois alguma data especial relacionada ao país. O resto é trabalho, meu filho. Então, a gente viu as características, o traço, o caráter, ou melhor, o karma de como é ser brasileiro. Essa idiosincrasia, essa psique que aquele que nasce no Brasil geralmente desenvolve. Então, agora que a gente falou dos traços do brasileiro, eu quero ver quais são os traços, quais são as tendências do religioso brasileiro. E aqui novamente eu peguei o auxílio do nosso Pierre Santis, porque é um livro novo, recente, né? Isso é uma estatística recente. É uma pesquisa recente, fresca. O Pierre Santis abandonou o corpo esse ano, em 2018, foi em maio, e aí então em homenagem a ele saiu publicado esse livro, né? Então, como é o religioso brasileiro? Então a gente encontra esses traços, né? Forte emoção, uma publicidade do sagrado e o indivíduo moderno. Então vamos para a primeira característica, a emotividade do religioso brasileiro. Então aqui a citação do Pierre Santis: uma relativização das certezas, um cultivo sustentado de cambiantes emoções. De fato, é menos de verdade objetiva que se trata na procura contemporânea do sentido religioso da vida. As pessoas não estão interessadas em uma busca metafísica. Qual é o sentido da vida? O que é? Qual é a verdade absoluta? Não é essa a resposta que eles estão procurando quando vão a uma igreja, a um templo. Pelo contrário, né? Às vezes essa questão pode ser secundária ou terciária, mas a emoção, como ele está falando aqui, né? É menos de verdade objetiva que se trata na procura contemporânea do sentido religioso da vida, mas de uma emoção que tenha som de verdade, né? Quero me sentir bem, eu quero poder pegar a alavanca da autoajuda, afogar minhas mágoas, minha depressão, meus problemas. Eu quero me sentir bem agora. Isso é o mais importante. Então, uma outra característica do religioso brasileiro é de uma publicidade do sagrado. Então, a religiosidade, a crença do brasileiro, ela é muito explícita. Toda hora ele está falando dela, né? Ela é pública, ela tá para todo mundo ver. Ao passo que no europeu não, a crença do europeu, mesmo em Portugal é um país extremamente católico, a crença é algo muito pessoal e muito íntimo, muito sigiloso, muito reservado, muito particular. Mais ou menos como essa questão do guru. O guru é uma coisa muito pessoal, muito íntima. Você não sai por aí falando do seu guru, do nome do seu guru, etc. na cultura védica, mesmo na cultura Gaudiya Vaishnava. Porque é algo íntimo, é algo pessoal, assim como a sua roupa íntima. Mantenha as devidas proporções, por favor. O guru não é uma cueca, claro que não. Mas tem essa dimensão íntima do reservado, do meu particular. Para o brasileiro não, o brasileiro tudo ele coloca a Deus, é uma coisa muito aberta, muito escrachada. Uma espiritualidade explícita, sobretudo no meio popular. Ai meu Deus, você já ouviu essa frase alguma vez no dia? Se Deus quiser, vai com Deus, meu filho. Graças a Deus. Então em tudo a gente vê o brasileiro colocando Deus, metendo Deus no meio, né? Eu vi agora, recente, né, na campanha popular, o candidato eleito a presidente do Brasil, no discurso dele, várias vezes ele menciona Deus. Estava pensando se era um pastor ou se era um candidato político, um líder de estado, né? No futebol, né, quando você vê os jogadores dando entrevista, né, que
geralmente os jogadores de futebol vêm da camada mais popular, né? Também falando sobre Deus em tudo, colocando Deus em tudo. Então, Deus se torna um conceito desgastado, superficial, porque toda hora vem à tona. Porém, Deus é a coisa mais sagrada, é a coisa mais íntima que existe, né? Como já explica, né? Não tomar seu santo nome em vão. Então é uma coisa, a essência, é a coisa mais séria, é a coisa mais profunda de tudo. Isso, para uma pessoa introspectiva, para uma pessoa sábia, ela vai ter essa dimensão da relação com Deus. Não que é proibido falar ou tocar em Deus, mas tem essa dimensão majestosa, grandiosa, né? Muito importante. Ao passo que a toda hora você está falando sobre Deus, isso fica corriqueiro, isso fica banal. Toda hora você está falando. Então vejam essa dimensão, né, da psique do brasileiro, né? Deus muitas vezes passa a ser uma coisa banal, superficial. Outra característica é um universo permeado por múltiplos protetores, né? Forças, espíritos, orixás, anjos, arcanjos, mortos, santos e outras entidades. Então, isso de certa forma se vê no movimento Hare Krishna, mas quando a gente se refere ao panteão de 33 milhões de deuses, isso é uma descrição védica. Então, isso não é uma opinião popular, não é um imaginário popular. É algo muito mais profundo, né? Quando a questão ela é citada e trabalhada nas escrituras, quando ela é uma referência escritural chástrica, aquilo é científico, né? Trabalha com causa e efeito, trabalha por ser uma leitura fiel à realidade, né? É assim que encaram os acharyas a questão dos shastras, né? O Shabda Pramana ou o conhecimento de Apaurushaya. Então, a terceira característica, uma delas, né, das principais do religioso brasileiro, é a seguinte: individualização como influência da modernidade. Então, a partir da modernidade, especialmente a partir do século XVII, século XVIII, século XIX, acontece o quê? Especialmente se a gente estuda os livros do Immanuel Kant, existe uma racionalização do sagrado. Antes não, antes tinha uma dimensão da magia, do sagrado, do oculto. Isso estava muito presente no europeu, né? Apesar que tinha uma dimensão também da ignorância, né? Da questão da crendice, da superstição. Isso é negativo, né? Mas o imaginário, o simbólico da cultura europeia era permeada, né? pelo divino, pelo mágico. E a partir da modernidade não há uma racionalização, então o homem se torna mais contestador, mais inquisitor, né? Mais argumentador, isso devido à racionalização. Então essa é uma das características da modernidade, né, que vai desembocar em niilismo, secularização, laicismo, né? São efeitos que vêm da modernidade, né? O sagrado, ele tem uma definição. Então, a partir do momento que Deus sai do centro, ou seja, não é mais um universo teocêntrico, o que toma o lugar de Deus na modernidade? O que toma o lugar de Deus na modernidade é o homem. Sai o teocentrismo e entra o antropocentrismo. Então, o indivíduo, eu sou o meu senhor, eu faço o meu destino, eu decido, eu escolho. Então, essa individualização do autônoma, o eu exacerbado, é uma das características da modernidade e que se reflete, que se arrasta para a nossa atual pós-modernidade ou contemporaneidade. Então é como o Santi diz, é o ato autônomo do indivíduo a referência a uma instituição que contribui para constituí-lo, mas a instituição não o define por inteiro. Então não é que o indivíduo, o agente religioso, ele é totalmente rendido à instituição, não é que existe um sentimento completo de pertença à instituição.
Não, eu me relaciono com a instituição, mas do meu jeito. Eu estou no comando. Eu vou analisando, eu vou escolhendo, pegando aqui, pegando ali, mas eu faço a minha personalidade. Aqui é eu que estou no comando. E isso, essa individualização, isso vem, é uma marca forte, né, que vem herdada na modernidade. Então, a instituição que contribui para constituí-lo, mas a instituição não o define por inteiro, nem ele amolda sua identidade às exigências do inteiro universo simbólico da instituição. Então, dessas três características do religioso brasileiro, eu vejo muitas dessas três características influenciadas no religioso Hare Krishna. Exatamente por isso que eu coloquei elas aqui. Especialmente não nos Hare Krishnas mais antigos, mais pioneiros, que estavam mais próximos da existência de Prabhupada presente. Mas especialmente nos jovens, eu vejo os jovens assimilando mais essas características da sociedade, da religiosidade brasileira. Eu vejo um permeamento, uma porosidade dessas características no Hare Krishna mais atual, mais de uns 10, 15 anos para cá. Então, uma busca mais emotiva do que objetiva, né? Uma busca pela verdade, uma busca racional, uma religiosidade explícita, né? Apesar que nem tanto isso no Hare Krishna brasileiro, essa coisa de ai meu Deus, tudo Deus, né? Talvez entre os devotos, mas é uma coisa mais interna, não social, né? Aberta para o público. E essa questão de eu me relaciono com a instituição até certo ponto, eu quem decido. Não a necessidade de me render completamente e fazer tudo o que a sociedade está pedindo, que a instituição está pedindo. Então agora eu vou tentar trazer alguns traços mais marcantes, mais únicos do Hare Krishna contemporâneo e tentar fazer uma análise antropológica de como está a instituição. Lembrando que o meu interesse não é fazer uma análise historiográfica, ou seja, não estou preocupado com os detalhes de maneira escrupulosa, né, os detalhes mais precisos, pelo contrário, eu estou querendo levantar tendências e para que a gente possa encontrar princípios e possa fazer uma reflexão. Então, os traços do brasileiro ecoam e mesclam com a identidade Hare Krishna. Será uma secularização? Quando eu falo de secularização, eu não falo como uma secularização como aconteceu na Europa, né, em países como a Holanda, como o Canadá, como os países nórdicos, né? Aliás, os países nórdicos são bem curiosos porque a educação deles é o ponto forte, né? A educação desses países nórdicos é famosíssima, né? Então os jovens vão para as escolas sem religião, né? Os pais não exercem uma influência. Então nas escolas, é claro, eles estudam as diversas religiões. E depois eles vão ter a liberdade de escolherem religião X ou religião Y, ou então não escolherem religião nenhuma. Como eles veem o caso dos adultos, né? Eles veem que eles são bem resolvidos sem uma religião, eles acabam optando por não ter uma religião e eles vão dar valores e depositar sentido em outras coisas, né? Então aqui nós vemos a fundação do movimento Hare Krishna no Brasil na década de 70, né? Talvez a gente possa colocar um dado mais preciso no ano de 75 com a fundação do Templo Bhutantan. Lógico que já havia focos, já havia movimentos dentro da formação de uma instituição antes, né? Já 71, 72, 73. E o que o Hare Krishna faz? É efetivada um transplante padrão do mesmo formato programacional em todos os templos do mundo, com elementos de uma identidade singular. Então, Prabhupada, muito felizmente, muito habilmente, conseguiu transplantar aquela cultura do Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu no mundo ocidental, para o homem ocidental, para a mulher ocidental. Então havia uma identidade muito forte, né? Um tipo de vestimenta,
um tipo de roupa, toda uma cultura que foi implementada, todos os elementos sólidos para formar a base de uma identidade. Então havia uma identidade forte, uma identidade singular na base, né, na origem, na formação do movimento Hare Krishna na década de 70. E o grande responsável por isso foi Srila Prabhupada, né, a potência de Srila Prabhupada. Também nós vemos uma forte característica missionária. Então os devotos buscavam, né, a autorrealização, buscavam a verdade absoluta. Havia uma busca racional, uma determinada busca do absoluto. Isso se revestia o quê? Não numa conduta normal de vida, né, no sentido de que eles estavam rejeitando essa sociedade, né? Então muitos dos americanos e europeus que se renderam ao Prabhupada na década de 70, especialmente os americanos, eram provenientes, eram filhos provenientes de famílias judias de classe média, ou seja, eles não tinham problema econômico, não tinham problemas com relação à miséria, fome, nem nada disso, né? Não, eles viam se render devido, muitas vezes, levado por uma busca, por uma pesquisa, a Tato Brahma Jigyasa. Eles estavam indagando sobre a verdade absoluta. O movimento Hare Krishna no Brasil, ele, já falando nesses 45 anos de movimento Hare Krishna no Brasil, a gente vê uma adesão também desses jovens indagativos, né, desse filão de uma pessoa que está preparada, que está buscando a verdade absoluta, mas também a gente vê uma adesão de camadas populares, especialmente também de pessoas mais com problemas, especialmente problemas de psicopatologia mental. Pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam frustradas, pessoas que estavam agonizando no mundo material. Como é que eu vou ver isso? Será que eu vou ver isso com maus olhos? Não. Na verdade, eu vejo isso como a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porque Narottam Das Thakur vai descrever o quê? Ele vai descrever que Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koramore Morsamo Padita Prabhu Tavavatara Patita Pavana Hetu Tavavatara. Ou seja, que a encarnação de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ela vem dar misericórdia para os mais caídos. Então, quando Shri Chaitanya dá misericórdia para os mais caídos, e a gente vê essas pessoas mais aflitas se aproximando do movimento, a gente vê que o que está nas escrituras, isso se conclui na prática, na vida real, na vida empírica. E isso dá muita confiança nos Shastras, né? Então, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, ele está vindo para salvar os mais caídos. Então ele não está vindo para salvar os intelectuais, os acadêmicos, os virtuosos, os ricos, aqueles agraciados em boas famílias. Não, ele está vindo para salvar os mais lascados. Então isso mostra o nível, o tamanho da compaixão, da misericórdia de Deus, né, de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E essa misericórdia, ela acompanha, ela é incultada também em Srila Prabhupada. É dito que Srila Prabhupada não rejeitava ninguém. Uma das características do Prabhupada ele dizia: eu nunca rejeitei ninguém. Então a gente vê isso também na formação social do movimento Hare Krishna. E isso eu vejo como um aspecto divino, não como um aspecto negativo. É lógico que muitas vezes pessoas aflitas não vão conseguir influenciar outras camadas da sociedade secular, a sociedade no todo. Mas, independente desse aspecto material, o aspecto divino, o aspecto transcendental é o da misericórdia de Krishna, a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, a misericórdia de Prabhupada. Mas, independente de qualquer coisa, independente de qualquer traço de personalidade, essas pessoas que
se juntaram ao movimento, os pioneiros, eles eram muito rendidos, eles eram muito entregues à missão. Então havia uma característica missionária, qual é? A de salvar o mundo, a de levar a mensagem do Chaitanya Mahaprabhu, a mensagem do Srimad Bhagavatam, a mensagem da Bhagavad Gita para o mundo, espalhar, fazer qualquer coisa como um soldado lutando contra o inimigo. Qual é o inimigo? Maya, energia ilusória. Então eu, como um soldado do general Srila Prabhupada, tenho que libertar as pessoas das garras da ilusão. Essa é a minha missão. Então isso era muito patente, isso era muito latente, isso era muito forte no início do movimento, né? Essa característica missionária. Levar esse conhecimento que vai libertar as pessoas do mundo, e a mim também. E é lógico, a maneira que eles faziam isso é através da distribuição dos livros. Os livros de Srila Prabhupada. Então, o movimento Hare Krishna no Brasil, ele se formou em torno da distribuição de livros. Isso é muito curioso, isso é um dado muito interessante, porque o Brasil chegou a ser um dos maiores distribuidores de livros do mundo, ganhando de europeus, americanos, indianos, asiáticos. O Brasil chegou a ser o maior distribuidor de livros do mundo, tanto que na época Tamal Krishna Maharaj, ele tinha um programa chamado Radha Damodara, que é um programa itinerário com ônibus, que era um programa que pegava os brahmacharis e era tropa de elite, era para distribuir muitos livros, né? Liderado também por Vishnujana Swami. E o Brasil conseguiu ganhar do Radha Damodara. Isso foi um feito histórico, então isso mostra muito da característica do movimento Hare Krishna no Brasil. Por exemplo, Maharaj Parangati foi líder, foi campeão mundial de Sankirtan, tendo o privilégio de poder se encontrar, pelo menos a oportunidade teve, de se encontrar com Srila Prabhupada em Mayapur. Então, sankirtaneiros como Maharaj Parangati, como Adwaya, entre muitos outros, eram maiores distribuidores de livros do mundo. Então, a distribuição de livros no Brasil, os livros da Prabhupada, eles fizeram a característica, uma das características mais marcantes do movimento Hare Krishna no Brasil. Então, isso era muito opulento, né? Era muito farto na época, né? Tanto que da distribuição de livros surgiram grandes templos, né? Os devotos tinham mansões, né? Mansão no Ipiranga, no Rio de Janeiro também tinha o Alto da Boa Vista, aqui em Belo Horizonte também tinha casas majestosas em todos os lugares. Então tudo isso girava em torno do Sankirtan, da distribuição dos livros de Srila Prabhupada. Outra característica eram características ascetas, onde rapazes e moças aderiam como monges e levavam uma vida interna nos templos. Então eles viviam essa missão em tempo integral. Os soldados, eles estavam dentro do quartel, que eram os templos. E dentro desses quartéis, dentro desses templos, eles tinham uma vida muito disciplinada, né, como um soldado, né? Essa disciplina é o que é conhecido como sadhana. Então havia um sadhana muito estrito, né? O Mangalartik, aula do Srimad Bhagavatam, aula da Bhagavad Gita, adoração a Tulasi, o cantar, a japa também sistemático no mesmo horário. Então havia toda uma programação intensa, toda uma disciplina intensa chamada sadhana. Ponto que o sadhana não é algo dogmático. Mesmo que alguns não gostassem ou eram forçados a esse sadhana, o sadhana, ele é a maneira pela qual se pratica Bhakti. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami explica, né? Bhakti se pratica de duas maneiras: vai de sadhana Bhakti ou Raganuga sadhana Bhakti. Se você não está praticando sadhana, que prática de Bhakti Yoga você está tendo? Então, o sadhana, que
para nós, especialmente a primeira parte, vai de Sadhana Bhakti, que significa seguir as regras e regulações de acordo com as escrituras ou de acordo com o mestre espiritual. Então, de acordo com o mestre espiritual, as instruções, toda a cultura, toda a ação do movimento Hare Krishna está nos livros de Srila Prabhupada. Então, os livros de Srila Prabhupada contêm o standard, o padrão das atividades de um devoto Hare Krishna. Então, o sadhana de um Hare Krishna, de um devoto da ISKCON, ele é encontrado nesses livros de Prabhupada, né? Livros como o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, Néctar da Devoção, Néctar da Instrução, Chaitanya Charitamrita. Então, esses livros, eles indicam como deve ser a vida, a conduta, o processo, o método diário de um devoto Hare Krishna. O sadhana é encontrado nesses livros de Srila Prabhupada. Então, por isso que os livros são tão queridos por Srila Prabhupada, porque o método, o processo está nele, né? Como é que se adora Krishna? Sadhana é entendido como Shravana e Kirtana, ouvir sobre Krishna e falar sobre Krishna. Essa é a base, isso deve ser constante, deve ser contínuo. Ahaituki Pratihata Yayatma Suprasidati Kirtanya Sadahari. Esse Kirtana deve ser constante. Tivrena Bhakti Yogena, ele deve ser intenso para que a alma possa se satisfazer. Yayatma Suprasidati. Então, os devotos tinham toda uma vida ascética, né? Acordavam cedo, se banhavam, passavam tílica no corpo e iam cantar os santos nomes na presença junto com os outros devotos. Essa era a base do sadhana, e depois iam distribuir os livros de Srila Prabhupada. Então, um forte apego e fé. Um forte apego e fé nas instruções do seu Acharya fundador, Srila Prabhupada. Então, uma das características é que em nenhum momento, pelo menos os devotos bem situados, eles não tinham fé, eles não tinham aversão ou dúvidas sobre as instruções de Prabhupada ou sobre o próprio Srila Prabhupada. Então havia um magnetismo, havia uma fé, um apego estrondoso às instruções e ao próprio Srila Prabhupada. E esse apego, essa fé nas instruções de Srila Prabhupada se revertia, né, sobre a forma da prática do sadhana, do Vaidhi Sadhana Bhakti. Então, impulsão e expansão do movimento Hare Krishna feito por Sua Santidade Hridayananda Maharaj. Então, o patrono, o colonizador, o fundador do movimento Hare Krishna no Brasil, a pedido, a instrução do seu mestre espiritual, por extensão do seu mestre espiritual, Srila Prabhupada, foi Hridayananda Maharaj. Então, Hridayananda Maharaj nessa época era muito forte, né? Como todos os devotos, né? Os devotos eram durões, eram soldados nessa época, né? Mas a característica, talvez um pouco saudosista, é que essa distribuição de livros funcionava muito bem, né? O Brasil era um dos maiores distribuidores de livros do mundo em certos momentos. E qual é a característica? A característica é que muita gente se rendia, muita gente se tornava adepto da sociedade nessa época, né? Ou seja, os templos se enchiam cada vez mais. É lógico que havia uma questão do contexto, do momento histórico, né? Havia uma busca dos jovens por espiritualidade, pela verdade absoluta nessa época, década de 70, né? Década de 60, década de 70. A presença física de Srila Prabhupada era muito potente, né? Prabhupada irradiava luz, brilho espiritual por todos os tempos, né? Inspiração, os devotos eram muito inspirados, muito aguerridos devido à presença de Srila Prabhupada. As pessoas no Brasil eram curiosas, o que é esse Hare Krishna, né? O que é esse movimento, né? Apareceu até no Silvio Santos com um elefante. O que é esse movimento Hare Krishna? As pessoas estavam ávidas para saber, estavam curiosas. Hoje, qual é a atitude padrão da maioria das pessoas da sociedade externa? Ah, Hare Krishna já sei, fala sobre paz e amor, eles são legais, mas eu já sei, esse Bhagavad Gita não me interessa.
esse Bhagavad Gita aí eu já conheço, já sei o que ele fala. É uma religião, fala de Deus, é igual às outras. Então, na época havia uma curiosidade, uma sede pelas pessoas, todo mundo de saber o que é, por isso a distribuição de livros em massa, a presença de Prabhupada, ao passo que hoje as pessoas acham, esse é o grande problema, elas acham que já conhecem o que é o Hare Krishna. Não tem a mínima ideia da dimensão, né? O que é a Bhagavad Gita e o que é o Srimad Bhagavatam. Mas o ponto é que tudo isso, toda essa orquestração aconteceu sobre a batuta do Hridayanath Maharaj Srila Acharya Deva. Ele era o grande impulsionador, o grande incentivador da distribuição de livros, da expansão do movimento Hare Krishna no Brasil. Então nós, os devotos contemporâneos que estamos aqui, estamos desfrutando dos benefícios fundados e criados por Srila Acharya Deva, Srila Hridayanath Maharaj e os seus comandados, né, os devotos pioneiros da época. Então nós temos muito a agradecer, nós temos uma dívida muito grande com Srila Acharya Deva. Muito obrigado, Srila Hridayanath Maharaj. Então a gente viu que essa foi um período na década de 70, a década de 80, né? Esse período primeiro, ele foi um período áureo, né? Onde existia a pureza de desejo, o incentivo do novo, o desejo aguerrido de distribuir a missão e ser parte integrante, né? Fundamental, 100% integral dessa missão, né? Um momento áureo, o início do movimento Hare Krishna no Brasil. E aí nós vamos ter um segundo momento que vai acontecer ainda na década de 80 até o final da década de 90, também com muita expansão, né? Expansão dos templos, comunidades rurais, instalação das deidades. Muitas deidades vão ser instaladas na década de 80, né? Os muitos Jagannathas. O Senhor Jagannatha dá muita misericórdia para o Brasil, para os brasileiros. É a primeira deidade que surgiu, que apareceu no Ocidente, nos Estados Unidos, foi o Senhor Jagannatha. Também deidades como Radha Gokulananda, Krishna Balarama, os muito Gauranitais instalados no Brasil, né? A fundação dos templos vai acontecer especialmente nesse turbilhão, né? Década de 80, né? Uma época de crescimento, de expansão do movimento. Massiva distribuição, divulgação, distribuição dos livros e certa projeção na mídia, né? Nessa época os devotos apareciam muito na mídia, né? Filmes, comerciais. O Hare Krishna era uma grande novidade ainda na década de 80, começo da década de 90. E também uma das características fortes dessa época, né? Era uma forte BBT e tradução dos principais livros de Prabhupada para o português. Acredito que essa foi uma das maiores vitórias do movimento Hare Krishna no Brasil, que é a de traduzir toda a coleção do Srimad Bhagavatam, isso está para a posteridade. Traduzir todo o Chaitanya Charitamrita, traduzir a Bhagavad Gita, se bem que isso já era mais normativo, né? Tinha que ser feito a Bhagavad Gita. Traduziu o Krishna Book, traduziu o Néctar da Devoção. Basicamente nós temos todos os livros de Srila Prabhupada traduzidos para o português. Não são todos os países do mundo que gozam disso, pelo contrário. Por exemplo, em espanhol a gente tem até o 10º canto do Bhagavatam. Existem controvérsias do motivo, mas muitos países não têm todos os livros de Prabhupada. Nós temos toda a biografia do movimento Hare Krishna. Os livros são a base. A riqueza que esses livros possuem é insondável, é inimaginável. A potência que esses livros, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, têm como emissários, como objeto de descrever o mundo espiritual, descrever Krishna. E o Brasil conseguiu traduzir todos esses livros. Então, um dos principais responsáveis, foram muitos, mas um dos principais foi Ishwara Maharaj. Então ele estava a cargo do BBT, ele também era um dos grandes impulsionadores do Sankirtan no Brasil. Todos os gurus estavam voltados nessa época para a distribuição de livros, né? Por Chaitanya Maharaj, Dhanvantari Swami,
Maharaj Prangati nessa época, né, final da década de 80, meados da década de 90, tudo era voltado para a distribuição de livros, inclusive Ishwara Maharaj também, e era um dos que mais iniciavam, né, que mais discípulos tinham nessa época, e um dos grandes, ele era um dos frontmans da BBT, né, um dos principais líderes da BBT, e a BBT era muito próspera, né, distribuída muitos livros, um retorno econômico muito grande, né, que impulsionava, né, que era o óleo, né, aquilo que fazia a engrenagem girar, né, a distribuição de livros. Mas para a posteridade, para daqui 100, 200, para os 10 mil anos da Era Dourada de Chaitanya Mahaprabhu, fica esse legado que é da distribuição, da tradução dos livros de Prabhupada. Isso foi muito importante, isso foi um item valiosíssimo, né, para a formação do movimento Hare Krishna no Brasil. Então a gente teve esses primeiros 20 anos de expansão, de crescimento, de evidência, né, a época áurea, né, e a gente vai ter uma época já de um período de mais acanhamento, se não de retração, que vai ser a partir do final da década de 90, que é uma terceira fase do movimento Hare Krishna no Brasil, e a gente pode apontar como um dos principais fatores esse aqui, no início dos anos 90, queda de alguns dos principais líderes. Já haviam focos anteriores, mas especialmente na década de 90, né, é um dos marcos da queda dos líderes, e enfraquecimento, o início do enfraquecimento da BBT no Brasil. Então a gente pega como marco o ano de 1998, que é quando Ishwara Maharaj ele deixa de se envolver com a instituição, que ele deixa de ser um sannyasi, deixa de ser um guru. Então ele sai dessa posição de frontman na BBT, né, na editora Hare Krishna dos livros de Srila Prabhupada. A BBT é considerada o coração de Srila Prabhupada, tudo respirava essa distribuição de livros. Então isso começa a mudar a partir desse ano 1998. Muitos se decepcionam, muitos se afastam e a distribuição de livros deixa de ter esse apelo massivo, esse apelo 100% integral que tinha antes. Então a BBT começa a definhar, a BBT começa a cair, a distribuição de livros também começa a cair e os templos, né, começam a esvaziar. Na década de 90 ela ficou famosa pelos festivais latinos, né, vinham grandes gurus, grandes personalidades da ISKCON mundial, né, como Mukunda Maharaj, que é um dos pioneiros, dos devotos íntimos de Prabhupada, Satsvarupa Maharaj, o grande escritor de Srila Prabhupada, Srila Jayapataka Maharaj, Lokanatha Swami. Então todos esses grandes gurus, o Brasil era a referência mundial. Todos se interessavam em vir no Brasil, né? Especialmente a matriz, né? O quartel-general do movimento Hare Krishna no Brasil, que é Nova Gokula. Até hoje Nova Gokula está bem, né? A adoração era da Gokulananda. Então esses festivais latinos aconteciam em Nova Gokula e o nível de espiritualidade, de Sankirtana era muito intenso. Era muita gente, né? Agregava muita gente. Com esse fato da queda, com a saída de Ishwara Maharaj, enfraquecimento da BBT, então esse Sankirtana, essa distribuição de livro, ela sai de foco e os gurus, os principais líderes, começam a dividir suas forças. Antes tudo era voltado para esse Sankirtana, para essa distribuição de livros. Lógico que tinha as suas mazelas também, a competição, às vezes o burlamento, entre outras coisas, mas tudo convergia para o Sankirtan. Então o Sankirtan saindo do papel de protagonista, as forças começam a serem repartidas. Então muitos desses líderes começam a criar os seus próprios projetos. Isso não é um aspecto negativo, mas há um enfraquecimento, daí uma diluição dessa centralização, dessa força unida que havia no movimento Hare Krishna no Brasil através da distribuição dos livros de Srila Prabhupada.
Depois também nós vemos nesse período, é lógico que sempre houve uma congregação, devotos que levavam vida inserida na sociedade, né, casados, com filhos, etc. Isso sempre houve, claro. Mas é uma fase de migração e inserção social dos devotos, formação de uma congregação. A diferença é que na década de 80, começo da década de 90, a maioria dos adeptos do movimento Hare Krishna viviam dentro do templo, né, levavam uma vida monástica, uma vida 100% integral à missão. Então isso começa a entrar numa fase de transição, onde a maioria das pessoas que eram monges, levavam vida monástica dentro dos templos, saem dos templos e vão levar sua vida espiritual, sua conduta espiritual de maneira mais reclusa ou privada, né? Montando uma família, tendo esposa, esposo, filhos, etc. É lógico que os grandes devotos, eles vão fazer da casa deles um templo, e tudo que é praticado no templo eles vão praticar em suas casas. Mas longe da associação dos devotos, longe da presença das deidades, né? A deidade é que regula o nosso sadhana, a nossa disciplina. E com o envolvimento com o mundo material, com a energia material, é mais difícil ter essa mesma disposição, essa mesma dedicação, essa mesma determinação de ter um serviço devocional tão intenso como é vivendo dentro de um templo. Não é impossível, de uma maneira alguma, mas você vai encontrar mais desafios para que isso aconteça. E também uma busca por identidades acessíveis e métodos. Essa é uma característica já bem mais nova, né, mais recente. Se aquela identidade do monge, cabeça raspada e toda uma linguagem particular, etc., podia ser agressiva no intuito de resgatar adeptos, fazer adeptos, de pregar, como é a linguagem do movimento, né? De poder influenciar, de poder surtir efeito na massa, né? De poder convencer a massa, de poder inspirar a massa sobre o Bhagavatam, Bhagavad Gita, sobre Krishna. Então se questiona a questão da identidade, né? Será que se nós temos uma identidade mais parecida com a da sociedade, nós vamos atrair mais as pessoas da sociedade? E também então se criam métodos de permanência, né, para que a gente possa espalhar a mensagem, porque essa é a diretriz principal do movimento Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Jiva Doya, pregação, influenciação, fazer com que as pessoas se convençam, atrair as pessoas à prática do processo de Bhakti Yoga. Então, a necessidade de criar novas identidades, novas formas de pregação e métodos de permanência, e até mesmo de tentativas de expansão na sociedade. Então, quais são algumas das consequências? Bom, já que eu estou mais inserido na sociedade, influenciado pela sociedade, natural que essa identidade do que é ser um Hare Krishna, de como é uma cultura Hare Krishna, que está tudo relatada e indicada por Prabhupada, ela se perde um pouco, né? E naturalmente, se a gente não tem uma cultura, uma identidade, a gente vai tentar estabelecer desenvolver uma, especialmente a identidade que é mais massiva, que é mais perpetrada, né, no meio social, através da mídia, através dos meios de comunicação. Ela vai ser aceita, né, ela vai ser engendrada, né, vai ser influenciada. Então, elementos da cultura e sociedade externa são assimilados, né? Crise do Dharma, qual é a minha identidade, qual é a minha identidade como homem, como mulher, o que eu faço. Então a gente começa a aceitar os papéis impostos pela sociedade externa, e a sociedade externa ela é influenciada não pela energia interna de Krishna, né?
Eles não estão fazendo sangue da glorificação a Krishna, por isso eles estão sendo influenciados pela energia externa, pela energia material, Maya. Então acaba-se que a gente acaba adaptando, aceitando, sendo influenciado por essas identidades. A gente viu até recentemente, né, devotos aderindo à discussão, ao embate, à briga por questões de política. E a política nada mais do que é organização social. Isso é um aspecto da energia ilusória, energia material. E fica complicado, né, porque nós somos membros do Parampara, representantes do Guru, né? Nós estamos conectados a um Guru Pará, e nenhum acharya anteriormente deu esse exemplo, né, de debater política, entrar na política, discutir sobre política. Isso eu vejo que é como um sintoma momentâneo, né, um sintoma de agora, né, do momento, que é influenciado pela energia externa, né, devido à perca da identidade do que é ser Hare Krishna e ter essa intensidade como Hare Krishna, e naturalmente enfraquecimento do sadhana e perda da missão missionária. Ou seja, a partir do momento que se enfraquece o sadhana, né, que se enfraquece o shravana e o kirtana, né, então naturalmente aquilo que fazia a gente se doar, se entregar, se render ao movimento Hare Krishna também se enfraquece. Então aqui algumas considerações finais. Então essas considerações, elas não são com o intuito de ferir alguém, X ou Y. Na verdade, eu estou tentando de maneira neutra levantar alguns dos problemas gerais, alguns focos, especialmente se a gente quer pensar em permanência e expansão no movimento Hare Krishna, ou seja, que o movimento Hare Krishna tem uma posição significativa no meio social, que as pessoas levem a gente a sério, que as pessoas considerem o movimento Hare Krishna como um processo fidedigno de autorrealização, de purificação. Então a gente tem que pensar nesses problemas para poder tentar saná-los, né? Então, nossas considerações finais, apontamos para uma provável transição de um movimento de características ascéticas e missionário nas décadas de 70, 80 e começo da década de 90, tendo seus agentes voltados a uma busca e cultivo de autorrealização e a primordial necessidade de distribuição do conhecimento transcendental dos livros de Prabhupada como grande e exclusivo elemento capaz de promover uma transformação na vida ímpia da sociedade atual, que apesar de excessos e imaturidades, tinha uma fé grande nas instruções de seu acharya fundador, tornando-se lenta e gradualmente uma sociedade religiosa, talvez um pouco mais comportada e bastante acomodada, um lugar de encontro social e festivo para extravasar com amigos minha emoção no canto e na dança dominical. Local este que deve ter as deidades como centro cooperativo, ou seja, a atividade de todos os devotos da congregação deve girar em torno do bem-estar da deidade, a ação de toda a congregação, o destino dos esforços e do fruto do trabalho, ou seja, por que eu estou lá fora trabalhando, me inserindo na sociedade? Para poder ganhar dinheiro, para poder manter o movimento, para poder manter a deidade, e não para poder gastar com gozos sentidos. Então esse é o motivo de uma inserção no mundo, que deveria ser um mero instrumento alavancador das atividades reais e internas do templo. Mas quando a vida em sociedade e a busca pela manutenção se tornam o foco, a instituição se torna um local piedoso, de autoajuda e confraternização, não mais de transformação e revolução, rebelião contra o mundo e sua ilusão, o meu culto sagrado dominical. Isso é no que ele transforma. Mais um item para promover equilíbrio da minha vida em sociedade. Os cristãos, que eram motivo de crítica e chacota nossa no passado, cada vez mais estamos nos aproximando e nos tornando parecidos com eles, onde no começo, em seus primórdios, eram uma instituição com alto nível de ascetismo, como nós, e hoje são uma sociedade totalmente adaptada às características da civilização moderna e contemporânea. Srila Prabhupada Patita Pavan Jagadguru Ki
Então aqui chega mais o fim de nossa videoaula. Espero que possa ter sido contributivo para você, possa ter ajudado. Eu não sou dono da verdade, eu estou tentando levantar alguns elementos para que a gente possa ter uma reflexão, mesmo porque é uma análise empírica, não é uma análise baseada nos Shastras. Os Shastras sim são aceitos de forma axiomática. Mas de qualquer forma, eu agradeço por você ter ouvido até aqui, se você conseguiu chegar até aqui. Muito obrigado pela atenção. Nos ajude a compartilhar esse conhecimento com a sociedade, que esse é o grande desejo de Prabhupada e de Chaitanya Mahaprabhu. Então, dê um like. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!